Então muitas pessoas falam, doutor, estou respirando melhor depois da rino, mas eu estou espirrando mais, coçando mais e tal. Aí eu explico para a pessoa, isso é porque seu nariz está mais aberto, está entrando mais ar e outras coisas que o ar carrega. Você quer tratar com spray nasal, com antihistamínico? Porque isso vai ceder até no final do primeiro ano. Pode ceder com 2 meses, pode ceder com 3 meses, mas um ou outro fica mais tempo, até um ano um pouco mais alérgico e gradualmente essa rinite pós-operatória vai diminuindo. Por quê? Porque o nariz vai se acostumando. A gente é muito adaptativo. O nariz sofre um processo chamado de metaplasia. O que é isso? O tipo de mucosa dentro do nariz, depois que ele começa a funcionar melhor, aumenta o fluxo de ar. O tipo de mucosa ela muda, ela passa de um tipo para o outro. Porque o seu nariz, que nunca tinha sido exposto ao mundo após a cirurgia, está sendo exposto ao mundo. Então o nosso corpo transforma aquela mucosa nasal num subtipo mais resistente. E aí, depois de um tempo, você acomoda, você melhora naturalmente por causa disso. A maioria dos pacientes, depois que fica sabendo disso, simplesmente espera melhorar. Outros preferem usar um sprayzinho nasal para poder ter mais conforto durante essa fase adaptativa que sempre passa. O nariz, pessoal, é feito para sofrer, entre aspas, para que o pulmão não sofra. O nariz, ele é um filtro, um aquecedor e um umidificador. Então, se o seu nariz está tampado e você usa a boca, principalmente ao dormir e ao fazer atividade física mais do que deveria, porque seu nariz não funciona bem, o ar entra para o seu pulmão pela boca, sem a prévia atuação do nariz. Então o ar entra, ao invés de ser filtrado, ele entra com impurezas. Ao invés de aquecido, frio, e ao invés de úmido, seco. Isso pode prejudicar o seu pulmão, sim. Então, quando você abre o nariz começa a sofrer, entre aspas, isso é bom, o pulmão agradece. Mas mesmo assim, esse sofrimento temporário, essa rinitezinha pós-operatória, cede sempre até um ano após a rinoplastia. Eu acho que todo mundo já ouviu dizer sobre a obstrução nasal pós-rinoplastia, que sempre acontece nos primeiros dias, mas que eventualmente pode acontecer como uma complicação e você ficar com o nariz tampado, isso não melhorar e você ter que fazer um retoque para poder corrigir uma aderência cicatricial, por exemplo. Como eu já disse antes, é raríssimo, 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 ainda mais se você operar com otorrinolaringologista, que é o profissional mais preparado para abrir o seu nariz. Seria estranho que você operasse com otorrino e ficasse com o nariz fechado, né? Mas teoricamente tudo é possível, complicações existem. Bom, agora uma coisa interessante que acontece, que a gente não sabe explicar muito bem, é que algumas pessoas que você opera dizem para você: ah, doutor, depois da cirurgia minha respiração não melhorou muita coisa não. Aí a gente olha e vê o nariz da pessoa super aberto, super aberto, e a pessoa diz que não está muito aberto, né? Provavelmente isso acontece por uma interpretação, né? Um psiquismo da pessoa que interpreta a quantidade de ar que entra de uma maneira não usual. O que eu quero dizer com isso? Teve paciente que já disse para mim o seguinte: não, doutor, meu nariz, ainda está respirando mal. Não é igual a minha boca, que o ar entra sem resistência. Nunca o ar vai entrar pelo teu nariz como entra pela boca. Por quê? A boca é feita para comer, o nariz
é feito para respirar. Então, o ar que entra pela minha boca, ele não é pré-filtrado, não é pré-aquecido e não é pré-umidificado para o pulmão. Isso pode prejudicar o pulmão. É um dos motivos pelos quais a gente faz cirurgia desobstrutiva do nariz. Então, se o ar entrasse pelo nariz com a velocidade com que ele entra pela boca, como que o nariz ia filtrar o ar? Ia reter as partículas nocivas em suspensão no ar, como vírus, bactérias, pó, pólen. Não tem jeito. Como é que o nariz ia aquecer o ar se o ar entrasse com a velocidade de um raio por ele? Ou umidificar?